Algo que todos sabem é que cada país tem sua cultura, seja nos hábitos diários, como nos comportamentos em cada ambiente ou mesmo o que comemos ao longo do dia. É até previsível que tais costumes se alterem de território para território. Só que, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que nós, brasileiros, fazemos com tanta naturalidade que acreditamos que o mundo inteiro é assim. Afinal, é menos uma questão de cultura e mais uma questão de bom senso, em certos casos. Mas será que é assim mesmo? Muito além do futebol e do carnaval, alguns dos hábitos mais comuns que temos podem ser objeto de muita curiosidade e até indignação do pessoal lá fora. Não acredita? Então vem pra cá conhecer 6 coisas simples que os brasileiros fazem e que os gringos acham bizarros. Eu sou o Boco. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Escovar os dentes. Calma, isso não quer dizer que só os brasileiros escovam os dentes. Mas, com certeza, só nós temos o costume de escovar sempre que possível. Enquanto lá fora, na América do Norte e na Europa, a regra é escovar os dentes 2 vezes ao dia. Nós dobramos a meta para 3 ou até 5 vezes, no mínimo. Escovamos depois de todas as refeições e, inclusive, até em nosso ambiente de trabalho, o que é surpreendente para os gringos. Lá fora, isso garante uma fama pouco conhecida por nós, a de limpinhos. No entanto, não é de hoje que estudos indicam que esse não é exatamente o hábito mais saudável para os nossos dentes. Na verdade, existe uma grande chance de que não só nós, mas o mundo inteiro tenha problemas com a escovação. Primeiro, a periodicidade. A maior parte dos estudos indica que o ideal pode estar entre 2 e 3 vezes, mas também há quem diga que os dentes podem se sair muito bem com apenas uma escovação diária. O motivo? As bactérias que podem causar problemas em nossa boca só começam a surtir algum efeito a partir de 48 horas. Mas a maneira como escovamos também é motivo de muita discussão. Não devemos passar de 45 segundos escovando e, pasmem, não devemos enxaguar o interior da boca depois. A razão disso é bem simples. Enxaguar pode diminuir o flúor do creme dental que você acabou de colocar nos dentes para protegê-los. Então, é como se você estivesse desfazendo todo o trabalho. Mesmo assim, nada disso muda o fato de que somos um povo limpinho, mas infelizmente talvez sejamos limpinhos até demais. Número 2. Tomar banho mais de uma vez ao dia. Tomar banho diariamente é mais uma das atividades que entendemos como mero bom senso da nossa parte. Quem não faria isso? Bem, pelo menos metade dos suecos e 3/4 da população chinesa, se você quer saber. Se há países em que seus habitantes não tomam um banho por dia, o que dizer então quando o mundo descobre que alguns brasileiros tomam até 3? Uma parte da justificativa para esse nosso hábito super higiênico é a temperatura do nosso país. Afinal, não é fácil estudar, trabalhar e pegar ônibus e não acabar ficando grudento de suor no final do dia, não é verdade? Mas isso não explica por que países como México e Espanha, que podem ser tão quentes quanto alguns territórios brasileiros, têm uma média de apenas um banho diário. Mas o outro motivo é bem mais interessante: nosso esquecido passado indígena. Não há dúvidas de que a maior parte dos costumes que temos atualmente vem da nossa colonização europeia, certo? Mas um costume em específico vem diretamente dos nossos índios: mais de um banho diário. Eles eram conhecidos por se banharem até 10 vezes por dia nos rios, o que acabou sendo um incentivo e tanto para os portugueses fascinados com toda aquela limpeza. Assim, esse foi o hábito que passou de colonizado para colonizador, até chegar em nós, as pessoas mais limpas do mundo, pelo menos até o próximo banho. Número 3. Comer arroz e feijão todo dia. Agora vamos para a culinária do brasileiro. Quem não gosta de um belo arroz e feijão na hora do almoço? Bem, para ser exato, apenas 6% de nós. Uma pesquisa do ano 2000 mostrou que 94% dos brasileiros comem arroz e feijão diariamente, o que não é nada surpreendente. Mas do mesmo jeito que achamos absurdo os japoneses comerem arroz branco no café da manhã, o mundo inteiro se pergunta qual é a do Brasil de insistir tanto nessa combinação.
O motivo é bem simples e data do século XVIII, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Como as lavouras de arroz estavam de vento em popa por aqui, foi estabelecido pelo rei Dom João VI que ele fosse incluído na dieta dos seus soldados. Enquanto isso, o feijão, que era conhecido como carne de pobre, era misturado à farinha de mandioca ou milho e alimentava os escravos. Não se sabe como a junção dos dois ingredientes aconteceu, mas o que é certeza é que os soldados e escravos conviviam bastante à época, o que possivelmente foi responsável por, eventualmente, unir o arroz com o feijão na receita que conhecemos e tanto amamos hoje em dia. Mas você se engana que é só aqui que comemos essa combinação. Ela também faz sucesso na Índia, em Cuba e até mesmo nos Estados Unidos, muito embora em receitas diferentes, usando outras espécies e temperos. Número 4. Usar o abacate como fruta. Mas espera aí, o abacate não é uma fruta? Não, relaxa, ele é sim. Mas assim como o tomate acaba sendo usado e até visto como um legume, isso também acontece com o abacate ao redor do mundo, o que, convenhamos, é um pouco assustador. O Brasil é um dos únicos países que usa o abacate como ingrediente para fazer cremes e vitaminas. Em outros cantos do planeta, ele é visto como um condimento em saladas ou, claro, o ingrediente principal do guacamole mexicano. Ele também se tornou protagonista de uma polêmica na cozinha asiática após ser introduzido no sushi no lugar dos frutos do mar, dando à luz o California Roll, natural da América do Norte. Só que o tiro saiu pela culatra e ele acabou se tornando uma das variações mais famosas da iguaria japonesa. Pelo visto, o problema só está em bater o abacate com leite mesmo. Número 5. Falta de pontualidade. Tá certo, não é todo brasileiro que não é pontual e também não estamos falando daquele seu amigo que sempre atrasa 2 horas para chegar onde quer que seja. Na verdade, o que acontece é que o Brasil é assim. Sim, um país um pouco mais flexível com o tempo, por assim dizer. Uma análise do professor Erin Meyer diz que isso se deve não a algum desvio de caráter ou falta de vontade, mas uma situação social com raízes em nossos costumes profissionais. Países que tiveram grande influência industrial no passado, como o Japão e a Alemanha, têm uma agenda muito mais pontual se comparar com países como o Brasil e Índia, que dependia muito de mão de obra humana. Nos primeiros exemplos, temos cidadãos que foram acostumados lá atrás com uma rotina regrada, em que qualquer atraso significava uma perda financeira calculável. Já nos outros exemplos, as pessoas estão mais acostumadas a um cotidiano mais leniente, em que possam adequar a própria vida às oportunidades que surgem com o tempo. Em termos bem gerais, países já desenvolvidos tendem a ter um apreço maior com a pontualidade, até porque eles podem se importar mais com isso, enquanto nações em desenvolvimento, como a nossa, veem o tempo com mais flexibilidade para acompanhar as próprias flutuações socioeconômicas. Ainda assim, é importante frisar que isso não justifica atrasar 2 horas independente do compromisso. Número 6. Chamar as pessoas pelo primeiro nome. Você já deve ter reparado isso durante alguma Copa do Mundo. Os jogadores de todos os países levam os sobrenomes nas costas, mas chega no Brasil é Neymar, Marcelo, Alisson. Quando aparece um sobrenome é junto, Gabriel Jesus, Douglas Costa. Esse é um costume bem específico que também aparece em outros países de língua portuguesa, como Angola e o próprio Portugal, e não se limita aos jogadores de futebol. Quase nunca nos referimos às pessoas apenas pelo sobrenome. A exceção se dá quando o tal sobrenome é encarado como um apelido, como geralmente acontece com políticos. Mas ainda assim, muito dificilmente esse sobrenome carrega algo como uma ideia de título ou hereditariedade. Enquanto alguns acham que o Brasil é um país desrespeitoso por esse hábito, há também quem ache que somos um dos povos mais simpáticos do mundo por esquecermos essa bobeira de nomes de família e prezarmos a individualidade de cada um. Esses são só alguns dos hábitos super normais que nós temos e que só são normais para nós mesmos. E aí, o que você achou dessa lista? Você concorda com ela? Sabe mais alguma coisa bem brasileira que o pessoal lá de fora acha super estranho? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários.
Eu tô indo embora, volto no próximo vídeo. Aquele abraço.